Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, eu já tinha agendado um vídeo pra vocês sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Mas a coisa ficou louca de ontem pra hoje na política. E eu acho que é até normal no Brasil isso acontecer. A respeito do governo de direita, o grupo do Bolsonaro no poder. Não tem como eu falar de outra coisa, galera. Não tem como eu ignorar isso e ficar fazendo fofoca de celebridade, falando do anticristo, sabe? Minimamente, ser decente no que você sente, no que você pensa, no que você acha, nas suas opiniões. Não dá pra você se tornar uma prostituta e achar que todo mundo vai levar na boa. Então eu vou falar do que importa mesmo, do que a galera tá querendo saber aí, que é a respeito do Bolsonaro. Ele já tá todo enrolado com o problema lá da saga das laranjas, as denúncias de corrupção no partido, a disputa interna pelo poder, mais o pessoal lá que descobriu como funcionavam os laranjas para desviar dinheiro de fundo partidário, o sistema de corrupção, o ministro investigado. Tá pesado pro governo Bolsonaro. Tem também o Queiroz. Já se ligaram que o Queiroz foi grampeado, né, galera? E eu acho meio suspeito, né? O Queiroz tá falando demais, ou pelo menos tá vazando conversa demais do Queiroz, e umas conversas suspeitas. E eu começo a desconfiar que isso não é só um grampo que colocaram no Queiroz, descobriram onde ele estava e grampearam o telefone dele. Pelo telefone a gente descobre muitas coisas. Como, por exemplo, que o Queiroz, nas suas falas ali, e a gente precisa dar atenção em um outro material sobre o que o Queiroz falou a respeito do Adélio, e quase todo mundo está ignorando essa parte, o Queiroz ele falou uma coisa engraçada, né? É como se, olha, não esquece de mim não, viu? Tô aqui, eu sei demais. Se eu abrir a boca, o negócio fica louco, pior do que tá. Parece que é isso que o Queiroz está deixando passar nas mensagens subliminares das suas palavras. É meio que uma ameaça, é meio que um aviso, todo mundo aí, todo mundo de boa, todo mundo se blindando e eu aqui me fudendo. Como dizer, tem um cometa virado pro meu rabo. O Queiroz ele tá dando alguma dica aí de que o negócio tá meio esquisito, cara. E tem também o que a gente acha normal aqui no Brasil, crise política, crise social, alguns esquemas do governo aí, ameaça de ditadura, tem essa questão das revoltas populares, do povo contra o sistema, e o Bolsonaro faz parte desse sistema, da mesma agenda que quebrou o Chile, que quebrou a Argentina, quebrando o Equador, quebrando a América Latina como um todo. Então essas revoltas vão vir para o Brasil, eu espero, que pelo menos sejam bem mais violentas do que em outros lugares, porque fazer protestinho de apito, panela e sinalzinho de arma na mão não resolve nada não, cara. Só coloca esse bando de bandido no poder aí. E o governo Bolsonaro, ele tá com medo disso, a sombra dessa revolução popular. Tem uma espécie de choque contra eles. Eles se sentem ameaçados. E aí vem a Globo, que como diria o Queiroz, tá apontando um cometa pro rabo do governo Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro. Eu achei engraçado esse termo aí, cara? Um cometa apontado. Eu já falei muito de pica grande, mas cometa, cara, é um negócio bem desproporcional assim no volume, E eu acho que a Globo, cara, eu particularmente olhando na rede de comunicação Globo, eu acho que é um lixo. Só serve pra alienar a massa, pra corromper a mente da galera aí. Eu acho que a Globo é criminosa na sua conduta, nos seus interesses. Ela manipula as pessoas, ela influencia a opinião pública, ela conspira a favor dos seus próprios interesses internos lá. Eu acho que a Globo tem um comportamento podre, que corrompe a sociedade como um todo, mas ela tem poder, cara. E poder, a gente respeita, tá? A gente não simplesmente ignora, porque é assim que os caras atropelam a gente. O Bolsonaro, ele tá em guerra declarada com a imprensa, mas é a imprensa negativa. O Bolsonaro acha que a imprensa tem que ficar fazendo favorzinho pra ele, dando entrevista exclusiva pra ele falar só as coisas boas, se é que tem alguma coisa boa. Na verdade, o Bolsonaro encara a imprensa como uma ameaça. O ideal de imprensa do Bolsonaro era a propaganda política a favor dele. Aí sim tem liberdade de imprensa para falar bem de mim. Se começar a questionar, perguntar, levantar algumas coisas, cobrar, aí ele já acha que é imprensa negativa, que está sendo perseguido. Faz parte também da paranoia clínica que o Bolsonaro tem, e alguém tem que pedir um exame de sanidade naquele cara ali, urgente. E a Globo é o seguinte, cara, a Globo se tornou o principal alvo do Bolsonaro nesse debate, porque ela é a mais poderosa, rede de comunicação atuando aqui no Brasil. E o mito já havia dias atrás,
né, insinuado sobre a concessão da rede pública, da autorização da Globo, né, como rede de TV aqui no Brasil. Ele já tinha insinuado que a Globo tem que ver essas coisas aí, os seus conceitos. É meio que uma ameaça, é meio que uma chantagem. Ó, Globo, para de me atacar, porque o seu contrato está vencendo e eu vou ripar você. Vocês vão perder o contrato. Perseguição política, mas você pensa, por que você vai proibir alguém de questionar você? Só se você dever alguma coisa, correto? Se você não deve nada, bom, quem não deve não teme. Agora, a ponto de você chantagear uma rede de TV a ficar a seu favor, ou pelo menos ser omissa, como acontece com SBT e Record, é muito estranho, é muito suspeito. Na verdade, não é nem suspeito nem estranho, você já entendeu a pegada, né? Tem um rabo sujo mesmo, não quer que ninguém fale sobre isso. E depois dessa ameaça do Bolsonaro dias atrás aí, você achou o quê? Que a Globo ia recuar. O monstro ia baixar a cabeça e ficar intimidado com as ameaças do Bolsonaro. Ninguém mais tem medo do Bolsonaro, cara. Esses grandes e poderosos aí, eles sabem que o cara é fraco, que o cara é frágil, né? Não tem articulação, que o cara tem problemas, né, de conduta, de caráter, psicológicos. Então isso tudo se reflete num governo fraco, num cidadão fraco. Não tem autoridade, né, que exige no cargo ali. Então tanto o pessoal do partido dele não respeita mais ele, né, os grandes empresários não respeitam mais o Bolsonaro, Trump, né, caga na boca do Bolsonaro, outras autoridades, né, mundiais, né, tem rejeição gigante contra o Bolsonaro. E agora a Globo não vai baixar a cabeça. Como ninguém baixou, a Globo, o monstro que é a Globo, ela vai fazer de tudo. Já que você está me ameaçando, vamos ver se você aguenta mesmo. Vamos ver se bate de frente com a Globo. Eu adoraria que o Bolsonaro passasse, né, a licença da Globo, né? Seria legal. Mas vai colocar quem lá? Mais uma rede de pastores? Eu não sei, né, cara? É meio suspeito isso daí. E aí vem, né, a Globo atacando o Bolsonaro. E aí merece uma manchete. Eu acho que sim. Merece aquelas manchetes de fake news, sabe? Bomba! Urgente! Compartilhem sem dó! Já tiraram do ar! Isso a Globo não mostra. Opa, a Globo mostrou. Na verdade veio da Globo essa bomba aí. E não é fake news, cara. Foi uma matéria jornalística, né? Até bem, como eu posso dizer, sólida no jeito de passar a mensagem, né, para o cidadão que está acompanhando ali. Como não foi sutil, né, no que eles estavam querendo dizer, no que eles estavam querendo insinuar, ou levantar a questão. Eu acho que a matéria da Globo foi para levantar a questão. Né? Todo mundo sabe que a respeito da morte da Marielle Franco, tem muita coisa suja lá. Todo mundo sabe disso. A gente não sabe ao certo o que é. A gente está começando a chegar em algum lugar, mas a gente sempre suspeitou do caso Marielle. E a Globo entrou na sua casa, na casa de cada um que estava acompanhando lá, principalmente com a questão da rede social viralizando, né, a matéria da Globo aí, e jogou na cara de todo mundo o que a gente já suspeitava do caso Marielle. E se tiver uma ligação dos Bolsonaro com os milicianos que mataram a Marielle? Lembra que eles fizeram um grande esforço, primeiro para ignorar a morte da Marielle, para não comentar, né, e depois fizeram um grande esforço para tirar a credibilidade das investigações, para desviar para outro tipo de autor. Depois tem aquela questão da ligação do clã Bolsonaro com os milicianos, justamente os milicianos que mataram a Marielle. Então é muito suspeito a atitude, a conduta deles na época das investigações, na época da morte. Deu um grande impacto nacional aqui. E a matéria trata, né, de um depoimento, né, de um porteiro do condomínio onde o Bolsonaro morava e que liga, de certa forma, os assassinos da Marielle ao Bolsonaro. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Resumindo para você que talvez não tenha entendido, né, é o seguinte: no dia da morte da Marielle, essa que é um dos detalhes mais suspeitos do caso, né, porque a gente entende que quando esses caras vão matar alguém, né, nesse nível de atuação aí, nesse nível de crime, não dá para ficar combinando em celular, ou fazer por fazer, né, de surpresa e tal, sem preparo. Eles combinam as coisas, eles planejam o negócio para dar certo. E ninguém fica planejando, né, por contatinho de mensagem. O negócio é falar pessoalmente. Ainda mais se você for, né, bandido profissional, no caso ex-policiais, que sabe como que é o esquema de investigação para levantar, né, suspeitos. Que inclui, né,
quebra de sigilo telefônico, posicionamento, localização geográfica de onde você estava, veículo utilizado, arma. Eles sabem de tudo isso. Então são basicamente os criminosos perfeitos, que sabem como não serem descobertos. Então o negócio é falar pessoalmente. E aí que entra essa coisa aí, né? No dia da morte da Marielle Franco, um dos principais suspeitos, para mim, é o assassino já. A gente diz suspeito porque não foi condenado ainda, mas é assassino. O senhor, acho que Elcio Vieira de Queiroz, ele chegou na portaria do condomínio, que por um acaso era o mesmo condomínio do Bolsonaro, não é por acaso. Ele chegou na portaria desse condomínio e solicitou acesso. O porteiro pergunta, como é procedimento prático de segurança nesses locais aí, pergunta, você vai visitar quem aqui? Você está aqui por quem? E aí o cara fala, vim visitar o Bolsonaro, que morava no condomínio. Apartamento ou casa número 58. E aí você pensa, mas isso é fake news, é o depoimento do porteiro, nada a ver. Cara, tem registro de entrada do veículo e do cara, o assassino, o tal de Elcio. E se dirigindo, como foi anotado por ele, à casa número 58, ao número 58, que é a casa do Bolsonaro. Às 5h10 da tarde do dia 14 de março de 2018, ele registra à mão, no livro de visitantes, o nome de quem entra. Elcio, o carro, um Logan, a placa, a GH8202, e a casa que o visitante iria, a de número 58. Então, é meio que coincidência demais, não é acaso e coincidência. O cara foi lá e deu o nome do Bolsonaro porque sabia que ia poder entrar, estava autorizado com isso. O porteiro fez a parte dele, identificou o visitante, entrou em contato com o destinatário, que seria o destino final do visitante, que seria a casa do Bolsonaro, e alguém respondeu pelo interfone que estava autorizada a entrada do assassino. Que até então não tinha matado ninguém. Esse procedimento aconteceu antes da morte da Marielle. O que faz algum sentido até, porque se eles estavam combinando a coisa ainda, ou estavam saindo juntos para combinar, ou para fazer, que foi o que aconteceu. Na sequência que o porteiro entra em contato com a casa do Bolsonaro, alguém autoriza a entrada. O porteiro acompanha, com a questão de segurança nesses condomínios mais sofisticados, mais de luxo, tem várias câmeras de segurança dentro do condomínio. E o porteiro acompanha o veículo até chegar à casa, que ele disse que ia entrar. Procedimento normal de segurança. Ocorre que o cara muda o itinerário no caminho. Ele não se dirige à casa do Bolsonaro. Ele se dirige a outra casa. E aí que entra outra questão. Um outro envolvido no assassinato da Marielle. Entendeu? Ele foi para o vizinho do Bolsonaro, que era miliciano, e já é suspeito, o miliciano morando no mesmo condomínio que um deputado, agora presidente. E esse suspeito aí, os dois se encontraram na casa do cara. O porteiro achou estranho. Olha, você me deu um nome aqui e foi para a casa de outro. E aí o porteiro entra em contato com quem autorizou a entrada do assassino, no caso do suspeito. De novo ele liga na casa número 58 e alguém responde. E ele diz, olha, o cara que você autorizou para entrar para te visitar se dirigiu para outra casa. E aí? Questão de segurança até. E aí a pessoa do lado do interfone, que o porteiro confirma como senhor Jair, o seu Jair, e você entende que o porteiro, por uma questão de convivência, de prática, de profissão, ele tem um contato maior com os moradores ali e reconhece até a voz dos moradores. Então ele diz, seu Jair, o cara não foi na sua casa, foi na casa de outra pessoa. E do outro lado, o porteiro diz que a pessoa sabia que ele não ia na casa dele e que ia na casa de outra pessoa e que estava tudo bem. O tal veículo que conduziu o assassino, que deu o nome de Bolsonaro na entrada para autorizar a sua passagem, se dirigiu à casa de Rony Lessa. Já está famosinho já esse miliciano. Que é um dos principais suspeitos de terem executado a Marielle. E na sequência, ambos saíram juntos, talvez para praticar a ação lá, o assassinato. Então você tem aí a presença de dois suspeitos, para mim são os dois assassinos da Marielle, dentro do condomínio onde mora o presidente, e tem a ligação com o presidente. Ou seja, eles eram amigos, todo mundo sabe disso, o próprio Bolsonaro reconhece. Eram vizinhos, eram amigos. Mas o Bolsonaro sempre reconheceu, por circunstâncias, que era amigo, ou pelo menos era vizinho e conhecido, do Rony Lessa, que morava no mesmo condomínio que ele. Ele nunca falou que o cara que estava de parceiro do Rony Lessa
na morte da Marielle, tinha ido ao condomínio visitar a casa do Bolsonaro. Aí entra alguns detalhes, né? A Globo levanta que, olha, o Bolsonaro já se explicou, foi levantado pela Globo, e ela é cuidadosa nesse ponto, né? Dizendo que, olha, o Bolsonaro ele não estava na casa esse dia, pelo menos está lá registrado no painel, ou né, na sua presença, lá no Congresso. Ou seja, o porteiro pode estar mentindo. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Bom, o porteiro pode estar mentindo, galera, e a Globo está conspirando, fazendo uma fake news. Mas você sabe muito bem que hoje com a tecnologia, e principalmente num condomínio de alto nível como esse, sistemas de segurança são muito sofisticados. Você entende isso, correto? E você sabia que é normal, né, para esse pessoal aí da elite, né, ter acesso pelo seu celular às suas câmeras internas de segurança? Então, onde você estiver, você está vendo, né, a situação da segurança da sua casa pelas câmeras, no seu celular, por um aplicativo. Assim também como existem aplicativos que fazem com que você tenha a possibilidade de atender o interfone que seria para sua casa diretamente no seu celular, aonde você estiver, inclusive trabalhando, mesmo que seja em Brasília. Basta escalar o número do interfone para sua casa e toca no seu celular, não toca diretamente na casa. Você não precisa estar fisicamente na casa. Olha que coincidência! E o presidente morava lá, tirava foto com esse pessoal, mas não tem exatamente um envolvimento. Tem sim, cara, tem envolvimento, né, com milícias. Esse envolvimento é famoso entre eles lá. Todo mundo sabe disso. No gabinete do Bolsonaro e dos filhos dele sempre tiveram milicianos ou parentes de milicianos trabalhando, né, que sejam como fantasmas ou laranjas dentre eles. Talvez você não empregue diretamente o miliciano, que é para não ter uma ligação com ele, mas você emprega a mãe dele, a irmã do cara, o irmão, o filho. É assim que funciona o esquema. Troca de favores, mas tentando evitar o vínculo. Né? Os corruptos, os canalhas sabem muito bem fazer isso. Os criminosos atuam assim. E você já viu diversas vezes aqui casos em que a família Bolsonaro defende publicamente a atuação de milícias. Jair Bolsonaro, em seguida, Cláudio Cajado. Senhor presidente, desde que a política de direitos humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços nos jornais, a violência só aumentou. A marginalidade cada vez mais tem se visto mais à vontade, tem de vista esses neo-advogados para defendê-los. Dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Porque no Rio de Janeiro, senhor presidente, só as pessoas inocentes são dizimadas. E na Bahia, as informações que eu tenho, lógico, são grupos ilegais, mas no meu entender, meus parabéns, a marginalidade tem decrescido. O Flávio Bolsonaro, né, ligado ao tal do Queiroz, que também suspeita-se que é miliciano, ele tem ligação com o pessoal da milícia do Rio das Pedras, escritório do crime, o pessoal envolvido na morte da Marielle. O Flávio Bolsonaro já tentou, inclusive, legalizar milícias. Ele tinha uma ideia de um projeto de legalizar milícias. Já falaram publicamente para todo mundo ouvir que eles acham certo a atuação dessas milícias. Né? Que é o que tem para fazer na segurança pública, eles que fazem o que o Estado não faz. Que é legítima a atuação deles. Inclusive, eles já deram medalhas para milicianos. Um deles é até um dos envolvidos na morte da Marielle. Eles defendem milicianos. Não é só uma ligação íntima, né, por contratação de funcionário, ou porque a gente é amigo e tirou uma foto. Eles defendem a atuação dos caras. E não por acaso os caras moravam, ou pelo menos um deles morava no mesmo condomínio que o presidente. Isso não prova que o presidente esteja chefiando a organização miliciana, não prova que ele esteja ligado à organização, mas levanta uma série de suspeitas, não. Você não fica nem pensando sobre isso? Pô, não é muito suspeito, não é muita intimidade, não é muita ligação estranha entre eles? Pelo menos não levanta essa questão em você? Se não levanta é porque você é um canalha tanto quanto o cara que você está defendendo. Porque é muito estranho. É um cara que atua como autoridade pública, a gente sabe como funciona, ligado a milicianos. Na verdade é até normal pra gente hoje. São facções criminosas, só tem nomes diferentes. Umas chamam de partido político, outras chamam de milícias, ou tráfico, ou uma facção como PCC e tal. Só muda ali a sigla, né? E você sabe muito bem que os grandes comandantes dessas facções são as autoridades públicas.
Então não é por acaso, não é coincidência, não é sem querer. O caso Marielle é cheio de detalhes estranhos, se você não concorda comigo. Parece que tem a clara presença de profissionais em execuções desse tipo. Os disparos, a forma como ela foi seguida, a forma como ela foi executada. Alguns detalhes circunstanciais para impedir as investigações, como por exemplo as câmeras no trajeto do assassinato, do crime, simplesmente não estavam funcionando. Olha só, a investigação levou para um outro miliciano, inimigo do grupo que realmente foi determinado como o causador da morte. O pessoal desmerecendo a morte, ridicularizando a morte da Marielle, falando que ela morreu porque merecia, porque estava envolvido com bandidos. Aí já levantaram um traficante que seria o ex-marido dela. Um monte de fake news para minimizar o fato, o crime que aconteceu. Um monte de fake news para desviar a atenção. Investigações, implantaram testemunhas. Já coagiram inclusive o delegado do caso, que sabia muito do envolvimento. É tudo muito suspeito, cara. Só que o mais suspeito de tudo foi o chilique do Bolsonaro numa live, falando a respeito dessa matéria. Como dizem, ele sentiu o golpe, cara. Eu fico pensando, a primeira coisa quando eu vejo o Bolsonaro babando de ódio e ameaçando a Globo e se dizendo vítima de uma perseguição, gaguejando, quase chorando, eu penso, mas quem não deve não teme, né? Você já vê pelos filhos do Bolsonaro, um com 482% de aumento na questão patrimonial, que é o Eduardo Bolsonaro, ou o Flávio envolvido no esquema de rachadinhas, os depósitos, o Queiroz, todo mundo ali fica proibindo as investigações. Não pode, tem sigilo de investigação, tem sigilo bancário, sigilo telefônico, eles não abrem nada. Eles não liberam, se eles não devessem, se eles estivessem puros e cristalinos, como se dizem, eles abriam tudo. Olha, pode olhar meu telefone, minhas contas, pode investigar aqui, tudo, não devo nada. E os caras fazem de tudo para se proteger. Flávio, principalmente, ligado ao Queiroz lá. É tudo muito estranho, muito suspeito. O próprio Bolsonaro também faz de tudo para impedir investigações a seu respeito. Sou presidente, sou o rei. Ninguém mexe comigo. Olha o chilique do Bolsonaro aí, é muito suspeito isso daí. Principalmente algumas coisas que ele fala. Canalice, TV Globo. Uma canalice. Faz uma matéria dessa, no horário nobre, colocando sob suspeição que eu poderia ter participado da execução da Marielle Franco, do PSOL. Não tenho curral eleitoral no Rio de Janeiro, nunca tive. Voto espalhado, nunca tive. Em 2014 tive quase 400 mil votos. Vim candidato a presidente da República sabendo dos problemas, mas não esperava que a patifaria fosse tão grande assim. Sabia o que enfrentar. É um desgaste para a família. É um desgaste para todo mundo da minha família. Todo mundo é suspeito da minha família. Se ele prender um filho meu, quando prender um filho meu, eu vou estar satisfeito. Quem sabe agora ele capitule. Venha conversar conosco. Não vou conversar com vocês na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Vocês apostaram e me derrubaram no primeiro ano? Não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim. Nem era. Se vocês tivessem um mínimo de decência, por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderiam divulgar. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal, laranjal, laranjal o tempo todo. O que eu tenho a ver com laranjal? O que o Flávio tem a ver com laranjal? Se houve um caso isolado em Pernambuco e outro em outro estado, o que nós temos a ver com isso? Acontece qualquer problema com alguém do PSL, tem o nome do cara e vem o nome Jair Bolsonaro logo depois, o tempo todo, como se eu fosse aquela pessoa onipresente que sabe tudo que acontece dentro do partido. Eu só peço uma coisa pelo meu partido, em especial aqueles que se elegeram usando meu nome, que eu emprestei, acreditando que vocês fossem honestos. E essa minoria não está sendo honesta. Eu só quero transparência, porque vai dar problema nas contas do partido. E se eu não tivesse tomado providência, sabe quem ia pagar o pato? Segundo a TV Globo, eu ia pagar o pato. Eu ia ser acusado de desvio do partido. Então eu quero transparência. Nada a mais além disso. Agora, querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo,
seus patifes, canalhas. Não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões. 1710. 17h41. Eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre minha presença, eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado quando pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira, quem está do meu lado, como tentaram incriminar o Hélio Negão há pouco, no episódio do Rio de Janeiro, cujo Hélio Negão, outro humano, já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha, eu sou o presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. Num dia de glória para nós. Amanhã eu tenho encontro com uns 300 empresários aqui na Arábia Saudita. O que vocês querem com isso? Esvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem, TV Globo? Vocês foram desmascarados por mim no ano passado sobre o regime militar. A minha Leitão recebeu aí Voz do Além para psicografar ali o senhor Roberto Marinho. O que vocês querem? Destruir o Brasil? Nós vamos resistir. A verdade está do meu... A verdade está do meu lado. Eu quero servir a minha pátria como presidente da República. Vocês não prestam. Você está falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Você percebe que ele tenta, né, com o ódio no coração espumando e babando, desequilibrado mentalmente, a gente está vendo isso aí, emocionalmente também, né, o que é totalmente contrário a uma ideia de uma autoridade pública ou do cargo que ele exerce. É um cara desequilibrado como esse, falando, atacando a Globo. Por quê? Porque a Globo levantou nesse depoimento, mas foi o governador do Rio que agora se tornou inimigo político dele, porque já está pensando no lugar dele, na cadeira dele ali na frente, o Whitson que vazou, pelo menos ele insinua isso, que o Whitson teria vazado, né, porque tem sigilo, né, de investigação a respeito do caso. Ué, mas por que você está preocupado com o vazamento de sigilo? Quando o Moro fez isso, todo mundo bateu palma. E qual o problema da investigação não ser pública, para a gente saber o que está acontecendo? Sigilo é porque envolve o nome dele? Aí não podia vazar. E por que sigilo? Por que ele fica tão preocupado com sigilo? Está devendo alguma coisa? Será que o nome dele não está ligado mais, né, intimamente ao caso do que a gente fica sabendo aqui? E por que atacar a Globo, cara? A Globo não presta, todo mundo sabe disso. Mas por quê? Porque ele ficou tão doído, porque ele ficou tão sentido com a coisa. Na verdade, ele mostrou, ele acusou o golpe, cara. Tá coagindo, intimidando a Globo, chegou a falar, né, que olha, eu vou caçar a concessão de vocês. Tá ameaçando a Globo. É como se fosse uma espécie de chantagem. Ou uma punição pela Globo ter revelado alguma verdade. É um desgaste para todo mundo da minha família. Todo mundo é suspeito da minha família. Eles querem prender um filho meu. Quando prender um filho meu, vão estar satisfeitos. Quem sabe agora ele capitule. Venha conversar conosco. Não vou conversar com vocês na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Que o processo de renovação de concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês. Continue fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua a TV Globo.
Vocês já perderam a credibilidade no Brasil. Mas nesse caso, ela só levantou a questão. Tá lá, a investigação apontou isso daí. É real. O miliciano foi no condomínio do Bolsonaro, deu o nome dele, o porteiro entrou em contato, né, com o seu Jair. Eu acho muito estranho, né, de repente o porteiro ter se enganado, né, acostumado a lidar com o cara. Né, o cara autorizou esse suposto seu Jair, autorizou o miliciano entrar. O miliciano foi se encontrar com um outro assassino. Ambos saíram para praticar o ato. Então, quer dizer, o Bolsonaro ele tinha consciência do que estava acontecendo ou não? Foi envolvido circunstancialmente. Por que ele está preocupado com a Globo? Por que ele está preocupado com o vazamento do sigilo de investigação? Por que ele fica sempre falando, ó, estão conspirando contra mim, estão me perseguindo, fica se colocando como vítima e tal? Sabe, é muito suspeito, sabe, é muita coisa. Será que você sozinho não pensa nisso? Está muito estranho isso aí, cara. Está muito, na verdade, para mim, evidente que tem coisa suja envolvida. Ele está com muito medo, Bolsonaro. Não é só por tudo que acontece no seu governo que está desmoronando. Principalmente no caso da Marielle. Ele tem muito medo de ser ligado a esse caso, porque talvez ele deva, não? Porque quem não deve não teme. Os caçadores de corrupto, a família moralista na política. O que tem de pior na política é a família do Bolsonaro. Não é só prática de rachadinha, desvio de verba, laranja em eleição, não. É envolvimento com o crime organizado, cara. Ligação íntima com os caras. Um trabalha pro outro, um presta favor pro outro. Entendeu? E os caras mataram mesmo a Marielle e os caras são ligados ao clã Bolsonaro. Se eles são, né, os mandantes, a gente não tem como saber isso agora. O que evidenciou com a questão da Globo é que, citando o nome do presidente da República como um dos possíveis envolvidos, né, porque autorizou a entrada do assassino no condomínio, né, e na verdade ele foi combinar com outro assassino o crime, então tem alguma coisa esquisita nisso daí. Por que o cara não deu logo o nome do Rony Lessa e deu o nome do Bolsonaro? É estranho isso daí. Quando você cita o nome de um presidente da República em uma investigação oficial como essa, o caso vai direto para o STF. Sai das mãos da investigação local, que pode ser facilmente corrompida e manipulada, ou atrasada, ou, sei lá, né, dificultada, né, e sai também um pouco da esfera de influência da Polícia Federal, ali do Moro. Tá morrendo de medo de perder o cargo porque ele não tem mais para onde ir. Ele tá fazendo de tudo para defender os corruptos lado a lado com ele lá. Então aí perde um pouco o controle da situação. O STF pode, né, usar a sua influência para investigar e levar a fundo o que aconteceu. Pedir quebra de sigilo telefônico, rastrear as ligações, inclusive, se realmente, por exemplo, o Bolsonaro atendeu o interfone de onde ele trabalha em Brasília, é uma ligação telefônica que pode ser rastreada. Entendeu? Pode ser identificada a voz do Bolsonaro autorizando o cara. Ah, eu não sabia o que estava acontecendo, mas é muito eu não sabia. É muito eu não tenho nada a ver. Você já identificou, nesse processo da Marielle, os autores do assassinato e a mecânica do crime, né, pelo menos até certo ponto. Você tem que descobrir agora os mandantes e a motivação. E aí está chegando nesse lugar. E aí começa a surgir cada vez mais pesadamente o nome do Bolsonaro. Não é o filho dele que contratava os milicianos e ficava tirando foto com os caras e homenageando com medalha. Não é a esposa dele, que tinha um tio também miliciano. É o próprio Bolsonaro ligado ao caso. Aí o negócio fica esquisito. E você viu que no vídeo do Bolsonaro ele pergunta: querem prender o meu filho? Peraí. A Globo não falou do filho do Bolsonaro? Ou será que falou, né, e ele entendeu o que a Globo quis dizer? Tem que prender bandido. Ele tá com medo que prenda o bandidinho de estimação dele, o filhinho dele? É esse? O medo? É essa a ideia da coação contra a Globo? É tudo muito estranho, né, cara? A gente tem que descobrir quem foi que atendeu o tal do interfone da Casa 58, que autorizou o bandido ir lá dentro do condomínio. Qual a motivação, qual o envolvimento dele com esse bandido? Até onde ele sabia? Não adianta dizer que foi o Lula que está tentando conspirar contra o Bolsonaro e atendeu o interfone, não. Não adianta dizer que foi o Greenpeace, né, que grampeou o interfone e falou: olha, deixa o cara entrar aí e tal. Ou sei lá, a tal da Greta Thunberg lá, que ligou pro miliciano: ó, vem até o condomínio e dá o nome do Bolsonaro que eu deixo você entrar. Eu tô falando em nome dele. Não, cara. Quem estava atendendo esse interfone aí sabe de tudo, sabe do esquema. Sabe sim. Você sabe disso também? Valeu.